Salomão sente o peso da responsabilidade. Salomão devia ter uns 16 anos aqui. Adolescente. Né? Adolescente. E é nesse contexto que Deus, o próprio Deus, aparece para Salomão em Gibeon. Então vou ler essa passagem bíblica para a gente aqui, ó. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. Do nada. Assim. Então você é um adolescente, você é o rei dos reis aqui, casou com a filha de Faraó, você tem muito poder. E você é filho do rei Davi. E Deus aparece e fala, cara, o que você quiser eu te dou. Você tem 16 anos, hormônios à flor da pele, aquela coisa toda. O que um jovem de 16 anos pede? Enfim. Play 5, né? Moto. E disse Salomão, essa foi a resposta dele. De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Cara, tem que começar a pedir pro Piá pegar a NVI, né, meu? Pelo amor de Deus. Fala pra ele pegar a NVI, pelo amor de Deus. Bom. Meu Deus do céu. Ele pegou a Bíblia original, Nossa, a escrita lá atrás, né? Poxa. Na primeira V1. Então vamos lá. E aí, e de Salomão... Quer né? que eu leia na versão da Almeida? Tá um português melhor. Deixa eu seguir aqui, que senão eu vou ler só uma parte aqui. E agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Ou seja, pô, meu pai foi seu servo, você ajudou muito ele, agora eu estou ocupando o lugar do meu pai, sou só um menino, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão, que é promessa ali para Abraão. A teu servo, pois, dá um coração, isso é o que ele está pedindo agora para Deus. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse. E disse-lhe Deus, por quanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, e aí ele deu muito mais que isso. Resumo, ele falou assim, Deus, é o seguinte, eu só quero que você me dê um coração que possa discernir entre o bem e o mal. Foi isso que ele pediu basicamente. Então ele pediu sabedoria. E aí Deus falou, caramba, né? Você podia pedir tudo? Você pediu isso? Então já que você pediu isso, eu vou te dar tudo, né? E o que é interessante aqui, hoje de manhã eu estava dando uma estudada para esse nosso podcast, e você começa a traçar muito paralelo com o Jardim do Éden, aqui nessa parte da história, né? Porque você tinha lá Adão e Eva tinham o fruto do conhecimento, né? Aquele fruto onde te deu o conhecimento do bem e do mal, né? De forma prática. E aqui, Salomão está pedindo, né? Para que ele possa discernir o que é bem ou mal sob a ótica de Deus, essa sabedoria divina, e não sob a ótica dos homens aqui. Então isso daqui é uma coisa que agrada muito Deus, porque é Salomão querendo voltar para a presença de Deus. Lá era o contrário, era quase que você querendo sair da presença de Deus através do conhecimento do mal, não é? Então eu achei muito interessante. E aí daqui em diante foi quando Salomão se tornou a pessoa mais sábia da terra. Nossa, mas é perigoso esse pedido, né, cara? Sabedoria? O de Salomão agora? É, Por que é sabedoria. perigoso? Porque a sabedoria, às vezes, ela sei lá, cara, ela pode vir acompanhada de um puta caminho difícil, que desse caminho você vai tirar uma lição... É que Salomão é diferente de nós, porque se a gente pede sabedoria pra Deus, ferrou. Deus vai ensinar como? Vai te Na fazer, porrada. Na porrada, vai te fazer passar por problema. Porque talvez seja uma das únicas formas de aprender. Salomão não, ele pediu pra Deus, aí Deus falou, então toma. O puro. Só que Puro suco da sabedoria. Eu entendi que o Lucas tá falando, porque a sabedoria, ela te traz a visão de saber as coisas. Saber as coisas nem sempre é bom e nem sempre é confortável. Não, acho que saber as coisas, tipo assim, cara, você vai... Por exemplo, você fez o Fim Day, o evento. Cara, fazer um evento pra milhares de pessoas, tudo cara, é uma dor de cabeça, é um negócio que... Mas hoje você tem sabedoria, vamos dizer assim, pra lidar com o próximo evento. Ó, tem 3 tipos de sabedoria, tá? Tá. Eu tava conversando hoje com o Candonga. Eu falei, Candonga, me ajuda aqui. Ele falou, tem 3 tipos de sabedoria. A primeira chama... Não sei se eu vou pronunciar corretamente, tá? Chama Hokmah. É Hormá, Hokmah. em hebraico. Essa palavra é empregada... Quando você lê Provérbios... Provérbios 22. A gente 8, vê 22. a gente vê a tradução como sabedoria. Só que quando você vai, né, pro como está escrito no original, você vê o Hormá. Rohmah.
eles usam essa palavra 47 vezes na Bíblia. Esse tipo de sabedoria inclui um correto discernimento entre o bem e o mal, entre o vício e a virtude, entre o dever e o fazer, a própria vontade. Subentende a capacidade de aplicar consistentemente aquilo que sabemos, aquilo que temos de fazer. Então, esse aqui é um tipo de sabedoria. Você tem outro tipo de sabedoria, que é o binar. Binar, que é utilizado 53 vezes e conota a capacidade de discernir inteligentemente entre o falso e o real, entre a verdade e o erro, entre as atrações inúteis da hora e os valores de longo alcance que governam a vida. E tem um terceiro tipo de sabedoria, que é turriá, que é usado só 3 vezes, que concebe a sabedoria como uma introspecção ou intuição de verdades psicológicas ou espirituais. Focaliza a capacidade da mente humana de levantar voo lá de baixo para atingir a realidade divina. Indica a atividade da mente daquele que crê, pelo qual se pode deduzir, com base naquilo que Deus revelou, a maneira pela qual esses princípios devem ser aplicados às situações cotidianas. E Salomão tinha os 3. Tinha. Certo? Eu gostei de uma parte que o Tiago falou aí, da comparação entre esse pedido dele e Adão e Eva lá. E vamos colocar 2 frases que aparecem no Gênesis e aqui para fazer a distinção básica. Existe uma diferença entre conhecimento do bem e do mal e discernimento do bem e do mal. Ele não pediu conhecimento do bem e do mal, ele pediu discernimento. Ou seja, distinguir, para que eu saiba o que é um e o que é outro. Sim. O outro não, eu quero experimentar dos 2. Essa que é a diferença do que aconteceu com Adão e Eva. E é interessante, até o pedido do cara já foi sábio. Até o pedido dele já foi sábio. E é interessante que em Provérbios 8, 22, quando a Hormá aparece, que é a sabedoria, ela aparece personificada como um agente divino. E Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, quando ele pediu, ele não pediu simplesmente competência. Ele não pediu expertise. Ele não pediu diploma. Ele pediu a companhia de Deus. Quando ele pede, Senhor, dá-me essa sabedoria, esse discernimento, eu quero o Senhor comigo. Em outras palavras, seja o meu sócio majoritário. Porque ainda que ele tivesse pedido só sabedoria, se a gente pensar só sabedoria, um pouco, que cara sábio, né? Ainda assim ele estaria na mesma categoria das outras coisas. Porque a sabedoria era uma coisa. Veja bem, Deus o elogiou porque ele não pediu coisas. Você não pediu longevidade, você não pediu prosperidade, você pediu a mim. Porque, como eu falei em Provérbios, que é escrito por ele, a sabedoria é um agente divino que Paulo vai falar que é o próprio Cristo. Então, quando ele pede, Senhor, dá-me discernimento, dá-me o Senhor comigo. Vem o Senhor comigo. É aquela diferença de um pai falar com o filho assim, filho, o que é que você mais quer no seu aniversário? Um Lamborghini, um passeio com tudo pago para as Ilhas Maldivas, uma cobertura na Vieira Solto, ou um passeio de primeira classe pela Europa, o que você quer? Meu aniversário? Eu quero o Senhor lá comigo para soprar a vela. É isso que Salomão pediu. Deus falou assim, pois então, meu filho, eu vou para a sua vida e vou trazer tudo isso que você não pediu, porque faz parte da minha riqueza. Legal. Cara, é muito bom isso, né? E o que é interessante também? A gente tá falando de maldição hereditária, lembra? Cara, por que Salomão pediu isso, né? Da onde que Salomão tirou essa grande ideia? Imagina, um moleque de 16 anos, cara. Como que um moleque de 16 anos pede isso? Cara, influência paterna. Discipulado do pai. É um aprendizado que veio de casa. É aquela coisa que se aprende em casa, não na rua. Então assim, pô, muito interessante essa lógica, né? Lembremos que Davi teve a pisada da bola, mas teve os acertos também. O pai dele que escreveu, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É tipo... Davi foi um cara... Tem assim, algumas pessoas que são assim, né? Os pais não estudam, mas os pais sempre falam pros filhos assim, cara, estuda, procure conhecimento, aprenda. Às vezes fica automático, né? É muito interessante isso daí. E aí, né, quando eu vou pra frente e volto, né? Jesus, ele tem uma passagem, talvez uma das mais interessantes da Bíblia, que é o Sermão da Montanha, né? E aí, é muito legal. Quando a gente foi pra Israel, lá a gente visitou o lugar do Sermão da Montanha. E aí Jesus, ele fala assim, que vocês são o sal da terra. Né? E quando fala que vocês são o sal da terra, né, fala que vocês são diferentes. E aí Jesus faz uma separação entre os discípulos e a multidão quando ele faz esse sermão, né? Então ele quase que pede para os discípulos se assentarem para mais próximo dele. E aí você vê que tem uma diferença entre o discípulo e a multidão. A diferença de ambos é a pergunta que eles fazem. Então a pergunta da multidão é: o que você pode fazer por mim?
A pergunta do discípulo é: o que eu posso fazer para ficar mais parecido com você? Isso daqui é um pouco do discipulado que as religiões ou a Bíblia, né, falam muito. Esse discipulado, você ser discipulado por alguém, você ter um mentor, né, de alguma forma, ser o discípulo de alguém. E quando você pega essa relação de pai e filho, uma coisa que eu comecei a perceber que falta muito é esse discipulado, de fato. É só porrada, porrada, porrada e não tem um discipulado. E eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu descobri conforme eu fui estudando, né, nos últimos meses e anos. E acho que foi um pouco do que Davi fez com o Salomão, de alguma forma. Isso aí, trazendo pro mundo aqui dos negócios da nossa empresa até, é o sentido que existe a hierarquia da liderança. Que é muito, por exemplo, no meu time tenho 20 pessoas, eu tenho 2 líderes diretos, e esses 2 líderes diretos tem mais 4, que tem mais gente, que é mais fácil de chegar nas cadeias certas e todo mundo vai ter um mentor mais próximo para conseguir dar atenção. Se você tem um mentor, você consegue, cara, fazer coisas que você nunca conseguiria fazer sozinho, economiza tempo, tem um melhor caminho, você aprende com menos dor, né? É muito melhor. E é isso que às vezes a gente não tem. E aí, o que eu notei que sobre algumas reflexões de sabedoria é que a sabedoria verdadeira é dom de Deus. Ela não pode ser fabricada nos laboratórios humanos, nem comprada em nenhum dos mercados do mundo. E no mundo fora da Bíblia, as pessoas elas usam sabedoria para conotar alguém que é muito inteligente. Sim. Só que, para a Bíblia, sabedoria não é isso. Não é. O que é essa sabedoria? O que seria a sabedoria, Rodrigo? Olha, vamos colocar Bíblia, né? o seguinte, a inteligência é você saber o que fazer. A sabedoria é para quê? Então, vamos supor, a inteligência. Eu sou um sniper. Eu sei atirar. Eu atiro muito bem. Eu tenho uma excelente mira. Isso é inteligência. Saber quando atirar e por que atirar, isso é sabedoria. Entendeu a diferença? A inteligência fez um monte de jovens alemães da Segunda Guerra Mundial, diplomados, se tornarem agentes da SS matando judeus. A inteligência produziu... A maior parte dos jovens alemães da SS eram jovens diplomados. Tecnologia e tudo. Tecnologia, tudo. Agora, a sabedoria estava naqueles que conseguiram sobreviver ao Holocausto e ainda falar de amor, de aceitação, não vingança, etc. Então, não são sinônimos perfeitos. E nessa questão, quando vocês falaram até de mentor, nós temos até um desafio hoje, porque no passado Davi ouviu o pai dele, Davi. Hoje, os jovens não querem ouvir o pai porque o pai não sabe mexer no Instagram. Olha, é verdade. O problema é que nós vivemos numa situação que nós não estamos tendo apego nenhum aos mais velhos. No passado, o mais velho era sinônimo de sabedoria, porque ele viveu muito tempo, ele caminhou por aqui, ele já cometeu os fracassos dele, então ele pode me alertar, olha, não vai por ali não, porque eu já fui e deu errado. Essa era a mentalidade da época. A mentalidade do mais velho hoje é de ultrapassado. Ah, minha mãe não sabe colocar um vídeo no TikTok? Minha mãe não sabe fazer uma dancinha? Minha mãe não... Até a gente fala, né? Putz, será que eu tô ficando velho? Não sei mais mexer nessa ferramenta? E a gente tem... Exatamente, agora tá desacelerando isso muito mais rápido, que uma pessoa de 35 anos é um idoso perto de um de 20. E o de 20 já é um idoso perto do de 15. E é por isso que a gente não consegue resolver os problemas hereditários, porque a gente não está colocando Deus acima de tudo, porque estamos ferindo, por exemplo, a honra aos pais. Exatamente. E você está se desenquadrando dos que, princípios. aliás, é um dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, tem aquela situação que eu falei de você desautorizar alguns quando eles invadem o espaço que não é deles. Eu falei de Davi e Batseba. Mas isso não pode ser fora do espectro da honra a quem de direito. Ah, tá, mas meu pai não entendia de commodities, meu pai não entendia de nada. Mas faça uma pergunta séria. Com a sua idade, o que seu pai já tinha? Tem às vezes um jovem que está estudando e tudo, e está entrando aqui em MBA, meu papai era um coitado e tal. Olha, vem cá, você tem quantos anos? Eu tô com 28. O que você tem hoje com 28 anos? O apartamento que você mora foi seu pai ainda que comprou. Ou seja, com a sua idade, o que ele já tinha de patrimônio? O que você tem? Então, eu acho que tem que ter um pouco de humildade, que às vezes o meu pai, com 22 anos, já tinha um patrimônio que eu com 40 ainda não tenho. Mas eu entendo de commodities, meu pai não, então ele é ultrapassado. Então, existe uma sabedoria que perpassa a tecnologia, sabe? Às vezes, aquela pessoa que datilografava pode me dar muito mais ideia sobre produção de um texto do que aquele que só sabe mexer no WhatsApp. Sim, cara. É muito louco, né?
Rodrigo tá falando isso, pô, meu pai com a minha idade já me tinha com 8 anos. Louco, né? Caraca. E eu não me tenho, né, com 8 anos. Muito louco isso, né? E aí, já que tá falando sobre sabedoria, então, né, assim, acho que um dos primeiros grandes exemplos da sabedoria de Salomão veio da história que eu vou contar agora. É um caso icônico, né? Um caso de 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Né? Isso aqui é um grande exemplo de sabedoria. Aliás, vou pedir pro Rodrigo contar pra gente. O caso foi o seguinte, Salomão estava ali, era muito comum naquela época as pessoas irem até o rei para pedir um conselho ou para decidir alguma coisa jurídica. Apenas corrigindo uma anacronia, um anacronismo, melhor dizendo, que acontece nos filmes, os filmes mostram um episódio que eu vou citar dentro de um palácio. O rei lá sentado no seu trono, as mulheres vindo, mas normalmente esses episódios aconteciam na porta da cidade. O rei saía do palácio e ia até a porta. Até aquela obra de arte famosa parece meio que um palácio, ali, né? Muitos desses quadros, Caravaggios, não, são errados. Era na porta da cidade. Por quê? A porta da cidade é onde andava todo mundo. Então qualquer demanda jurídica tinha que ter publicidade. Cara, mas faz muito sentido, porque já pensou, tipo assim, todo dia de manhã, o porteiro do castelo abre a porta e todo mundo tem acesso ao castelo. Isso não faz muito sentido. Não faz sentido. Agora, na porta da cidade, tudo bem. E se o camarada for condenado, por exemplo, dali já vai embora. Então, provavelmente, na porta da cidade, em determinados períodos, o rei ia para julgar casos do povo. Tá. E apareceram 2 mulheres. Qual que é o caso de hoje? Olha, majestade, essas mulheres estão brigando aqui por uma criança. Digam o caso. Esse bebê é meu. A outra, não, o bebê é meu. E elas ficavam cada um disputando o bebê pra cá, o bebê pra lá. E uma diz o seguinte, não, ela é o meu filho. É porque ela dormiu de noite e acabou rolando na cama e sufocou o filho dela. Ele morreu. Quando foi de manhã, ela trocou. Pegou o morto dela, colocou no meu lado e pegou o meu vivo e colocou o dela. Ela falou, não é mentira dela, o bebê é meu. Aí o Salomão falou assim, já tem uma decisão pra resolver isso. Tem testemunhas? Não, não tem. Então faz o seguinte, traga o bebê aqui. Coloca o bebê aqui na ponta. Tragam uma espada, meu melhor soldado. Corta a criança no meio. Dá metade para uma, metade para outra e tá tudo resolvido. Quando o camarada foi cortar, a primeira mulher falou o seguinte, e corta mesmo. Se não vai ser meu, não vai ser dela. A outra falou assim, não, desculpe, eu me equivoquei, perdão. Ela é que é a mãe da criança, eu me equivoquei, peço perdão, majestade. O senhor pode me punir por eu ter cometido esse erro, ela é a mãe da criança, pode levar. Aí Salomão, não cortem a criança. Tomei minha decisão. Pode a criança ir com você. Com a segunda que falou assim, eu menti. Então, a majestade, ela confessou que ela mentiu, não. Na verdade, ela é a verdadeira mãe. Porque uma verdadeira mãe prefere passar por mentirosa. Prefere a ausência do filho consigo a saber que o filho está vivo. Ela prefere perder para que o filho sobreviva. A falsa não. A falsa tem o lado dela acima de qualquer amor materno. E foi nessa situação que esse quadro ficou emblemático como a sabedoria de Salomão em resolver uma disputa que, sem essa solução, a gente ia ficar quebrando a cabeça. Que se a gente não contasse o final da história, só apresentasse assim, como é que você resolveria? Ia ser mais como. Eu ia ficar um ano pensando e não sabia como é que ia fazer, né? E ele tomou uma decisão assim, por isso que até tem uma expressão idiomática. Essa que foi uma decisão salomônica, quer dizer, de grande sabedoria, né? E aí, né, a gente vê, trazendo para os nossos dias, que nos conflitos, né, nas reuniões de trabalho, por exemplo, para decidir algo em prol de algo maior, a gente deve testar as verdadeiras intenções das pessoas com perguntas que apontem a direção dos seus corações. Né? Então a gente vai testando, validando. Por isso que a gente passar muito tempo junto vai fazer com que a gente se conheça melhor, porque a gente vai passando por dificuldades. E você vê realmente quem tem o espírito e a alma do negócio, né? Que quer o melhor para o negócio, não o melhor para você. Às vezes, sei lá, o Lucas tem um projeto, eu tenho um, vence qual é o melhor projeto para o negócio, e não qual vai inflar mais o meu ego ou o ego da outra pessoa.